Saúde! E hoje, a água filtrada é realmente mais saudável do que a água de torneira? Será que aquela água que sai da torneira, ela é menos saudável do que uma água filtrada? Cuidado, isso pode não ser tão verdade quanto dizem. Depende do filtro, depende de tudo, e nós vamos estudar isso a sério, porque a água é o nosso componente essencial para a saúde, essencial para a vida, não só apenas a saúde. E a BBC foi atrás e descobriu o que é mais saudável: a água filtrada ou aquela água que vem da torneira. Água direta? Não sei. Olha só, é interessante para sabermos exatamente o que devemos e não devemos fazer de forma imparcial, de forma científica. Peço a vocês que nos acompanhem até o final, que essa é uma reportagem, um estudo muito legal, é quase um artigo científico, vocês vão entender agora. Os filtros, será que os filtros removem mesmo as substâncias contaminantes da água? Mas cuidado, e a manutenção? Após algum tempo sem a manutenção adequada, eles podem fazer muito mais mal do que uma água simples da torneira. Olha, então vamos estudar isso agora para entendermos sobre saúde. A Song Ong da BBC Filter. Hoje, a pedidos, eu estou utilizando o microfone que eu ganhei do pessoal lá, fez um show, não vou nem dizer quem foi, mas uma banda muito famosa de fora do Brasil fez um show e o produtor pegou este microfone que eu falo agora. E ele até pediu: você não vai gravar com o microfone? Ele vai. Eu tenho até medo de gravar com esse microfone para que ele não estrague ou tente derrubá-lo, fica num pedestal aqui no quarto. Mas eu vou usá-lo porque, segundo ele, se não utilizar, ele vai perdendo as molas e vai perdendo a sua utilidade. Vamos lá. Então, por isso que hoje estou aqui com este microfone diferente. Song Ong da BBC Filter. Sempre que pode, Shima Shin-si. Evita beber água direto da torneira. A geladeira da sua casa em Northwich, no Reino Unido, onde ela mora com sua jovem família, tem um dispensador de água na porta, ligado a um filtro. E, quando ela sai de casa, sempre leva uma garrafa autolimpante de sua confiança, que esteriliza a água e através de um chip ultravioleta embutido na tampa. Olha só que interno. Uma garrafa d'água, eu nem sabia que existia. Uma garrafa autolimpante. Ela esteriliza a água através de um chip ultravioleta na tampa. Olha que moderno. O gosto da água filtrada simplesmente é melhor, afirma Qin Shi. Deve ser alguma coisa chinesa esse nome, né? Eu consigo sentir o cheiro e o gosto das substâncias químicas na água da torneira. Imagina, se lá no Reino Unido ela sente, imagina aqui no Brasil que a água da torneira é muito de pior qualidade. Aqui no Paraná é extremamente falta de respeito à água que vem da torneira, mas tudo bem. Não é sobre isso que nós estamos aqui conversando. Algumas pessoas acham estranho ouvir isso e uma delas era o seu marido. Certa vez ele fez com ela uma prova cega de sabor da água. O resultado, ela realmente conseguiu identificar a água da torneira, da água filtrada e da não filtrada. Na verdade, Shin-si está longe de ser a única. A organização sem fins lucrativos, Grupo de Trabalho Ambiental, entrevistou 2.800 pessoas espalhadas pelos Estados Unidos e a metade delas respondeu que a água da torneira não é segura para beber. E cerca de 35% delas filtram sua água para consumo. Da mesma forma, uma pesquisa de 2023 com mais de 500 pessoas no Reino Unido, realizada pela companhia sueca de filtros Tapwater, concluiu que 42% não confiam ou não gostam do sabor da água da torneira. Um quarto dos participantes acredita que a água que sai da sua torneira não é limpa. Suas principais preocupações são os contaminantes, substâncias químicas e as bactérias. Por isso, mais da metade dos moradores de Londres, ou seja, 54%, afirmam que usam filtro de água. Os filtros de água parecem estar atingindo um apogeu, principalmente na América do Norte, Europa e China. Em 2022, o mercado global de purificadores de água atingiu
valor estimado de 30 bilhões de dólares, ou cerca de 155 bilhões de reais, e é esperado um crescimento de mais de 7% até 2030. Os defensores da água filtrada afirmam que ela pode trazer muitos benefícios que incluem desde a remoção de toxinas e patógenos até a redução da pureza da água e melhoria do seu odor e sabor. Mas a água filtrada realmente é mais saudável do que a água da torneira? É a pergunta. Ampla variedade disponível. Para quem prefere filtrar a água que consome, existe uma enorme variedade de sistemas à disposição. Filtros de barro, filtros adaptados à torneira, purificadores de bancada, geladeira instalados embaixo da pia são apenas alguns exemplos. Os filtros simples podem custar muito pouco, mas os mais elaborados podem chegar à casa dos milhares de dólares. Imagine aparelhos conectados por Wi-Fi que monitoram o uso da água e detectam problemas da tubulação. Geralmente, os filtros de água se enquadram em dois grupos principais, segundo Kyle Potmans, coordenador de certificação de filtros da Fundação Sanitária Nacional, NSF, a sigla em inglês, uma organização independente de certificação sediada em Michigan, nos Estados Unidos. Os filtros em pontos de uso filtram a água antes que ela chegue ao copo, enquanto os filtros de ponto de entrada tratam a água no momento em que ela entra na residência ou no edifício. Os filtros também se diferenciam pelo tipo de material usado na sua produção e pelas diversas tecnologias empregadas para separar a água de outras moléculas. Adsorção, não é absorção. Adsorção, troca iônica, osmose reservada e separação mecânica são os mais populares. Osmose reversa. Olha que né? Biologia. Diferentes filtros podem atender diferentes necessidades de tratamento. A professor de Engenharia Civil e Ambiental Jeff Kemper, da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Existem muitas nuances. A questão é saber o que há na sua água e se ela precisa. É claro que os possíveis benefícios de usar a água da torneira dependem do lugar do mundo em que você vive. Nos países em desenvolvimento, onde as comunidades têm dificuldade para conseguir acesso à água limpa e potável, a principal preocupação normalmente são bactérias como E. coli e a Legionella, explica o professor de Química Brent Krueger, um dos diretores do Instituto Global de Pesquisas sobre a Água do Hope College, Michigan, Estados Unidos. A água contaminada pode causar diarreia, uma doença que mata cerca de 1 milhão de pessoas todos os anos. Cerca de metade das vítimas são crianças com menos de 5 anos de idade e a doença pode ser evitada. Os filtros de água podem ser muito eficazes para eliminar as bactérias, a Krieger, e trabalha com sua equipe na América Latina. Em um experimento, eles instalaram filtros em residências de 16 aldeias da República Dominicana. A medida levou à queda da incidência de diarreia de 25,6% para menos de 10% entre outros efeitos positivos. As crianças perdem menos aulas e os adultos perdem menos dias de trabalho, e o que também traz benefícios financeiros para a família. Nos países ricos, a água da torneira é rigorosamente regulada e geralmente considerada segura. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação exige que os fornecedores respeitem padrões de qualidade de água, tratando mais de 90 contaminantes que podem ser encontrados na água potável na rede pública. No Reino Unido, a água passa por diversas rodadas de filtragem, seguidas por desinfecção ultravioleta e cloração, até chegar à torneira do consumidor. A qualidade da água potável e do saneamento do país foi avaliada em primeiro lugar no Índice de Desempenho Ambiental de 2022, uma avaliação de sustentabilidade global realizada a cada 2 anos pela Universidade de Yale, nos
Unidos, ao lado da Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e a maioria desses países ocidentais. O fornecedor de água precisa fazer testes regulares e divulgar as informações ao público, afirma Krieger, nas Ilhas de Ver. Só porque você tem um grande sistema municipal de água, isso não significa que esteja perfeitamente bem. As regulamentações podem definir a quantidade de chumbo permitida nos canos, por exemplo, mas isso nem sempre se estende aos imóveis residenciais, o que pode ser problemático, principalmente em casas mais antigas. Canos corroídos são um grande problema. Observo muita toxicidade por canos de água antigos, afirma a médica Nita Maran, diretora da Clínica Médica Human, em Londres. Nesses casos, os filtros podem ser úteis para retirar o chumbo da água. Maran também afirma que eles podem oferecer uma útil de defesa contra outras toxinas e substâncias químicas. Nós ainda observamos restos de certos medicamentos, terapias de substituição hormonal, pílulas anticoncepcionais, certos medicamentos psicotrópicos no nosso sistema de água. Eles vêm da urina quando você libera a medicação. Ela vai. Os produtos químicos. Existe um grupo de toxinas presentes na água da torneira que preocupa especialistas. Ele é formado por mais de 15 substâncias químicas de origem humana, conhecidas como PFAs, compostos de poliofluoralactona, na sigla em inglês. Essas substâncias também são chamadas de produtos químicos eternos, porque persistem no meio ambiente sem se degradarem. Que difícil, que difícil. As PF estão relacionadas a uma série de problemas de saúde, incluindo câncer, lesões do fígado e redução de fertilidade. Nós nos preocupamos com níveis muito baixos dessas substâncias porque certos PFAs podem ser bioacumular no corpo humano de forma bastante significativa. Explica Knapp. Existem outros baixos níveis de PFAs em quase todas as fontes de água, em todo o mundo. Em 2023, por exemplo, pelo menos uma PFA foi detectada em amostras de água potável em 17 das 18 companhias de água da Inglaterra. Nossa! E nos Estados Unidos, os PFAs estão presentes em 45% da água da torneira. Acredita-se que 6 a cada 10 pessoas sejam expostas a essas substâncias no país. Felizmente, os filtros podem ajudar a remover essas substâncias nocivas. Em um estudo publicado em 2020, Knapp e seus colegas descobriram que filtros de 2 estágios e osmose reversa instalados embaixo da pia com filtros mecânicos de carvão ativado são capazes de remover quase todos os PFAs que avaliaram. A Organização de Posthumous, NSF, fornece certificação para uma série de produtos, incluindo filtros de água. Ele recomenda 3 específicos de filtros: o carvão ativado, troca iônica e osmose reversa. Estamos certificando filtros para reduzir os PFAs. Há cerca de 6 anos e temos dados que demonstram que eles são eficientes, conta. Bom, cuidado na compra. Os filtros podem ser úteis para remover substâncias nocivas da água, mas às vezes eles também retiram minerais benéficos. Olha só. Eles incluem cálcio e magnésio, além de ferro, eliminando para que a água fique mais suave, e manganês para evitar Os filtros também podem remover o fluoreto, que alguns municípios acrescentam à água da rede pública para ajudar a combater a cárie dentária. 4. Os filtros de osmose reversa, que estão entre as barreiras mais eficazes que existem, pois retiram tudo, são vendidos às vezes cartuchos de remineração para tentar devolver minerais benéficos para a água filtrada. Olha só como é importante essa matéria.